Olá, eu sou Fábio José de Queiroz, sou professor da URCA e o meu tema hoje aqui é exatamente o seguinte: sindicalismo, impasses e tarefas. O movimento sindical hoje vive travessa dificuldades, impasses, embaraços muito significativos. E nós queremos conversar um pouco sobre isso. É um diagnóstico, mas ao mesmo tempo nós estamos apresentando possibilidades para o sindicalismo no século XXI. Porque muitos pensam que o movimento sindical, opinam que o movimento sindical é algo do século XIX, ou no máximo algo do século XX. E eu afirmo categoricamente que não, que o movimento sindical ainda tem um lugar no século XXI. Quais são as dificuldades que o movimento sindical enfrenta hoje? A agenda neoliberal ela tem afetado profundamente o mercado de trabalho, levando à informalidade, levando à precarização, e isso tem um impacto no movimento sindical. Em que sentido? O movimento sindical, ao longo do tempo, organizou o trabalhador formal. Com o aumento do trabalho informal, o sindicato encontrou grandes dificuldades para responder a esse novo desafio. Eu acredito que alguns sindicatos já estão conseguindo enfrentar apropriadamente esse desafio de organizar o trabalhador formal e organizar também o trabalhador informal. Vejamos o caso do Brasil. Hoje no Brasil o desemprego está no patamar de 12,5%. O número de trabalhadores na informalidade beira os 40 milhões. 40 milhões. É muita coisa. 40 milhões de pessoas, quase isso na informalidade. Sem se falar das pessoas que não estão empregadas, que estão já desempregadas há 2 anos ou mais, desistiram de procurar emprego. Então, essa situação hoje do mercado de trabalho no Brasil. E isso afeta profundamente o movimento sindical. Volto a dizer que esse não é um problema brasileiro, não é um problema nacional. Isso você vai encontrar de maneira distinta, de modo desigual, em vários países do mundo, em praticamente todos os continentes. Esses mesmos impasses, essas mesmas dificuldades, esses mesmos desafios. Isso, tudo que eu estou comentando, reunindo como informação, como análise, de certo modo ajuda a entender a queda das taxas de sindicalização. Porque se discute muito é isso, os números, as porcentagens, a queda nas taxas. Então há uma queda, é verdade, nas taxas de sindicalização. Podemos começar pelo Brasil. Há 10 anos atrás, o número de sindicalizados no Brasil beirava os 18%. Hoje está em torno de 12%. É uma queda bastante significativa. Sendo que no setor industrial, a taxa de sindicalização chegou a superar a casa de 30%. E, enfim, entre os servidores públicos não mudou muito. Há 10 anos e hoje praticamente é a mesma coisa. Mas quando a gente vai para o setor privado, há mudanças significativas. Isso tem relação com a agenda neoliberal, com o desemprego, tem relação com a informalidade, ou seja, com as mudanças que estão acontecendo no âmbito do mercado de trabalho. E isso afeta profundamente o movimento sindical. Mas não é só isso. No caso brasileiro, nós vivemos uma mudança muito drástica nesses últimos anos. Com o golpe institucional contra Dilma, veio o governo provisório, né, do vice-presidente, que abriu caminho para o governo do Jair Bolsonaro. Né? O Temer aprovou a reforma trabalhista. O que foi que aconteceu depois da reforma trabalhista? Aumentou ou diminuiu a informalidade? Aumentou a informalidade. Aumentou ou diminuiu o desemprego? Aumentou o desemprego. Então, isso afeta profundamente a vida sindical. Afeta profundamente a vida sindical. E com o Jair Bolsonaro, as coisas se intensificaram.
As coisas se intensificaram. O Congresso Nacional agora vai abrir o ano discutindo a carteira verde e amarelo, que significa o quê? O trabalhador sem direito algum. É o trabalho desprovido de direitos. Isso afeta ou não afeta o movimento sindical? Afeta o movimento sindical profundamente. Então, essa caracterização do que está acontecendo é importante até para a gente precisar o que pode ser feito para superar esses impasses que o movimento sindical nesse momento enfrenta. Agora, é bom que se saiba, nós estamos aqui com taxas de sindicalização muito próximas das taxas de sindicalização clássica dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as taxas de sindicalização foram sempre muito baixas. Agora, neles está em torno de 11%. Mas tem um detalhe interessante. Nesse período dos Estados Unidos, do Trump, 500 mil de trabalhadores decidiram se sindicalizar. É um fato novo na realidade norte-americana. Aqui no Brasil, não quer dizer que isso não possa vir a acontecer, que as pessoas não voltem a procurar os sindicatos. Alguns sindicatos já estão procurando dar resposta a essas dificuldades, outras não. E aí também tem o dilema da fragmentação dos sindicatos no Brasil, o dilema da fragmentação das centrais sindicais no Brasil. Um país com mais de 10 centrais sindicais, esse movimento sindical ele se torna muito frágil, débil. Se você considerar o tamanho dos desafios que esse movimento sindical enfrenta no momento. Então é preciso superar essa fragmentação do movimento sindical. É preciso voltar a avançar nas taxas de sindicalização. Nem todos os lugares estão vivendo, inclusive, essa mesma situação no que diz respeito às taxas de sindicalização. Dois entre os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia, nesses países, as taxas de sindicalização, elas ainda operam entre 50%, 60%, 70%. Agora, evidentemente, é mais uma exceção do que uma regra. Agora, demonstra de que é possível você conseguir garantir um bom número, um grande número de trabalhadores organizados nos sindicatos. Porque qual é a grande tarefa dos sindicatos? Organizar os trabalhadores. Sem organizar os trabalhadores em torno de suas reivindicações imediatas e históricas, os sindicatos vão perdendo a sua razão de ser e vão sendo em grande parte abandonados pelos trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu acredito que os sindicatos têm um potencial de recuperação. Os motivos que levaram ao surgimento do sindicato, não é que esses motivos de repente desapareceram. Eles nunca desapareceram e pior, eles muitas vezes aparecem com mais força do que no passado. O que levou à formação dos sindicatos? Senão o princípio da solidariedade. Esse princípio da solidariedade juntou trabalhadores e trabalhadoras na organização dos primeiros sindicatos. Agora, esse princípio da solidariedade, ele não desapareceu. Ele ainda está posto no horizonte. Está muito posto no horizonte, eu diria, diante, inclusive, do próprio contexto histórico do Brasil e o contexto histórico internacional. Então, esse princípio pode levar muitos trabalhadores e trabalhadoras a reunirem novamente no interior dos sindicatos. E os sindicatos podem ter a oportunidade de cumprir a sua tarefa, que é de organizar em suas fileiras a classe trabalhadora. Bom, para que isso aconteça, eu acho que os sindicatos eles precisam cada vez mais se tornarem ferramentas independentes do Estado. Os sindicatos precisam ter democracia interna. Os sindicatos precisam organizar a luta do trabalhador, da trabalhadora. Sem isso, os sindicatos não vão conseguir alcançar os objetivos em torno dos quais eles foram organizados lá no passado. Então, eu acredito que os sindicatos vão conseguir sair desse impasse, mas eu insisto, é preciso independência com relação ao Estado, é preciso democracia interna e é preciso organizar a luta da classe trabalhadora. Juntando esses três elementos, independência, autonomia dos sindicatos com relação ao Estado, democracia interna, democracia operária, democracia sindical e, junto com isso, organizar a luta. Porque se você não tem um sindicato independente, se
Se você não tem um sindicato com democracia interna, esse sindicato vai encontrar maiores dificuldades para organizar a luta da classe trabalhadora. Eu penso que é uma luta que também é uma luta interna. As correntes combativas do movimento sindical, elas precisam, inclusive, dar o exemplo em relação a esses temas da independência dos sindicatos, da democracia interna, da organização da luta, e é preciso cada vez mais que os sindicatos estejam nas mãos de correntes e de pessoas com um compromisso com esse programa de um sindicato democrático, de um sindicato compromissado com a luta e independente do Estado. Por fim, eu queria chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo. É um momento muito difícil, muito difícil, e que exige o máximo de unidade da classe trabalhadora. É papel das organizações da classe trabalhadora estar à frente do chamado à unidade. A unidade de trabalhadores e trabalhadoras, de empregados e desempregados, daqueles com carteira e daqueles que não têm carteira assinada, daquele que está no serviço público, daquele que está no setor privado. Unidade da classe trabalhadora da cidade e do campo, dos sindicatos urbanos e dos sindicatos rurais, e das centrais sindicais. Porque sem essa unidade, nós não vamos conseguir, nós só não vamos conseguir barrar os ataques, a ofensiva contra nossos direitos, como vamos estar impossibilitados de organizar mais adiante uma contra-ofensiva da nossa classe, para que nossa classe volte a se firmar no horizonte social e político com a força que já demonstrou em outros momentos da luta de classes.